dar prosseguimento ao nosso percurso, pela manhã nós iniciamos nosso aprofundamento na pessoa de Davi. Mergulhamos um pouquinho, não é, na sua identidade. E já aprendemos, quanto já aprendemos mergulhando nessa identidade de Davi, o aprofundamento da sua pessoa. E eu pude notar, Padre David, que não tem como olhar para Davi e não ver nele uma figura de Jesus, né? Alguém que aponta para Jesus, uma figura jesuânica. E qual não foi a minha, vamos dizer assim, não sei se alguém passou por essa experiência aqui, qual não foi assim a minha decepção ao ver que no final ele revelou a sua fragilidade, não é? Quando decidiu levar as armas e também a cabeça do gigante filisteu Golias, né? Para o acampamento, para Jerusalém, também para a sua tenda. Quem sabe para servir de troféu, né? Para olhar e dizer, poxa, eu matei, está aqui a cabeça, estão aqui os despojos, né? Da vitória que conquistei. E eu fiquei pensando. E disse, mas por que isso me causou esse dissabor, não é? E eu percebi que este dissabor com o final da história surge do fato de que eu idealizei, né, a figura de Davi. E a princípio, né, não tem nenhum problema, não é ruim a princípio. Mas ao fazer isso eu acabei abstraindo um elemento muito importante da figura de Davi, que é a sua humanidade, né? Então acabei limitando a ação de Deus na vida dele. Às vezes acontece também, nós podemos idealizar uma pessoa, né? Podemos carregar sobre elas expectativas, né? E às vezes não estamos preparados para lidar com a humanidade de cada pessoa, né? Cada pessoa tem também as suas limitações. E é Jesus, pelo que entendi, que na figura de Davi vai suprir esta necessidade, né? Porque conjuga perfeitamente o dado da humanidade com a divindade. E me chamou a atenção também a figura de Golias, né? Os inúmeros versículos, o Padre David fez questão de ver estes pormenores, né? Então, os inúmeros versículos gastos para descrevê-lo, né? Às vezes eu fico pensando no quanto de tempo eu gasto, né? No tanto de saliva que eu gasto e de inteligência que eu gasto para criar um problema ou então para problematizar alguma coisa, para tornar aquela coisa grande, né? Espetacularizar aquela coisa, né? Eu fico pensando, às vezes invisto muito tempo nisso, como o autor sagrado investiu bastante tempo para dizer o tamanho que era este gigante. Então, me dou conta de que isso provoca medo em mim e também nas pessoas, né? E o medo é o abandono dos padrões lógicos, né? Da forma de pensar. E com ele não tem meio termo, né? Ou você se doa para vencê-lo, ou então você se entrega. Então eu percebi que um problema ele é tanto maior quanto for também o meu medo, né? E pode ser também um pecado, uma limitação espiritual. Aquilo vai se tornar quanto maior você alimentar, sem dúvida alguma. Então Golias se alimentava do medo de Israel, né? Quanto mais Israel tinha medo daquele homem, quanto mais Israel protelava o enfrentamento daquela realidade, né, mais aquele homem se tornava invencível. E foi o pequenino Davi que nos ajudou a perceber isso. Muito obrigado pela partilha. Gostei também de como o Padre Giovanni falou, quando ele disse que sentiu um dissabor, né? Essa foi a palavra, acho, porque ele tinha idealizado Davi. É assim que nós temos que ler a palavra de Deus, ou seja, sentindo aquilo que ela desperta em nós. Por que de repente eu senti isso? E assim a gente começa a pensar, a palavra de Deus desperta alguma coisa dentro de nós. E é muito importante, como eu já disse várias vezes, prestar atenção àquilo que nós sentimos, porque o jeito de Deus falar é dessa forma. Pode acontecer, se Deus quiser, Ele pode falar para nós do mesmo jeito que eu estou falando para vocês.
mas é muito raro na história. Aconteceu poucas vezes, inclusive não aconteceu na minha história. Mas nós sentimos como é que Deus fala na nossa vida, justamente prestando atenção àquilo que nós sentimos, aquilo que acontece ao nosso redor, aos acontecimentos. Se eu estou lendo a palavra de Deus, ela desperta alguma coisa em mim. Bom, por que despertou isso? Será que Deus está querendo dizer alguma coisa? É assim que a gente percebe como Deus lhe fala. E agora vamos ler mais um trecho da história de Davi. Justamente nós vimos o combate entre Davi e o Golias. Davi venceu. Então, nós podemos imaginar que agora todo mundo fique feliz. E, de fato, todo mundo ficou feliz, menos uma pessoa, que foi justamente o rei Saul. Por quê? Porque ele ficou com inveja. E a inveja tirou a felicidade dele. Enquanto todo mundo estava festejando a vitória contra os filisteus, ele não conseguiu ficar feliz. Por isso que o título que eu coloquei aqui da nossa reflexão é o seguinte: Davi e Saul. A inveja de Saul e a lealdade de Davi. É uma experiência que nós conhecemos também, porque muitas vezes acontece conosco também, que nós fazemos o bem e recebemos o mal. Ao invés da gratidão, recebemos, se não perseguição, pelo menos alguma coisa que nos afasta. Então vamos logo agora escutar a palavra de Deus. O trecho que nós vamos ler se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 6 até 16. São poucos versículos desta vez. Origem da inveja de Saul. Quando eles voltavam, junto com Davi, depois de este ter matado o filisteu, as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com tamborins e alegria, e ao som dos sistros. As mulheres se divertiam e cantavam, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou e ficou muito irritado, e disse: A Davi deram 10.000, mas a mim só 1.000. Que mais lhe falta senão a realeza? Desse dia em diante, Saul sentiu inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito da parte de Deus assaltou Saul, que começou a delirar no meio da casa. Davi tangia a lira como nos outros dias, e Saul estava com a lança na mão. Saul atirou a lança e disse: Cravei Davi na parede, mas Davi lhe escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque Yahvé estava com ele, mas tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de 1000. Ele saía e voltava à frente do povo. Em todas as suas expedições, Davi se saía muito bem, e Yahvé estava com ele. Vendo que ele era sempre bem-sucedido, Saul o temia. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava à sua frente. Um trecho mais fácil, daquilo que nós já vimos, mais breve também. Então vamos só fazer alguns destaques sobre o texto e depois algumas reflexões. Bom, a primeira parte, logo no começo, o nosso texto conta a festa que seguiu a vitória contra o gigante Golias. Quando eles voltavam, junto com Davi, depois de este ter matado o filisteu, as mulheres, nós podemos imaginar a alegria dessas mulheres que estavam em casa,
enquanto os homens estavam na guerra. E agora que os homens venceram, as mulheres saíram, vinham de todas as cidades de Israel para cantar, para dançar na presença do rei Saul. Então é uma festa que abraça todo mundo. Essas mulheres que estavam em casa, eu imagino, angustiadas, preocupadas por causa da guerra, e agora podem sair e cantar, fazer festa, dançar, e alegria ao som dos sistros. As mulheres se divertiam, cantavam, dizendo, 2 vezes é a palavra cantar. 2 vezes quer dizer uma repetição, então um destaque. É uma festa, é mesmo uma festa. O texto quer que a gente imagine esta alegria, esses cantos, todo mundo saindo ao encontro do rei. E o texto coloca até as palavras do canto das mulheres. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. As palavras fazem uma comparação, atribuem 10.000 a Davi e só 1.000 ao Saul. Essa comparação não quer dizer que não é uma ofensa. A comparação não é uma ofensa, nem do ponto de vista literal é uma ofensa. Mas o fato é que o rei Saul interpretou essas palavras como que uma ofensa, porque ele logo percebeu a diferença e se indignou. Olha a palavra. Ficou muito irritado. E disse, a Davi eram 10.000, mas a mim só 1.000. Então, essas palavras já revelam os sentimentos que Saul, está começando a sentir. Deram 10.000 para ele, só 1.000 para mim. É a inveja que a gente percebe nessas palavras. Ele está com inveja. As palavras, eu disse, não são uma ofensa. Mas o rei interpreta as palavras desta forma. Isso é interessante porque quando nós sentimos inveja, nós não conseguimos ver a realidade como ela é. Mas nós vemos a realidade de uma outra forma, de modo a confirmar a nossa inveja. Então ele já estava sentindo inveja, e agora ouvindo essas palavras, pensou logo, olha só, estão dando 10.000 a ele e só 1.000 a mim. Mas não é uma ofensa, é só um canto. Os sentimentos do rei Saul, eu já falei. O primeiro sentimento é a indignação, se indignou. É a irritação, ficou irritado. E só depois nós encontramos a palavra inveja. Então, nós estamos no meio de uma festa, tem todas essas mulheres cantando, dançando. Davi está acompanhando o rei, ele é um novo herói. Todo mundo está na festa e, de repente, nós, leitores do texto, somos levados para dentro do coração de Saul e sentimos, percebemos os seus sentimentos. É aquilo que acontece com todo mundo. Às vezes, você está no meio de uma festa e, de repente, alguma coisa leva você para dentro do seu coração. Você fica triste, aquela coisa que aconteceu, aquela palavra. Você parece não ouvir mais nada. Ao redor, todo mundo está festejando, dançando, cantando, mas você fica se fechando em si mesmo e pensando naquilo que estava sentindo. E aqui é a mesma coisa. Todo mundo está fazendo festa, festejando, e Saul não consegue. Ele começa a sentir inveja, é como se tudo ao seu redor se apagasse. Ele está dentro do seu coração, fechado em si mesmo com esses sentimentos. E nós, leitores, lendo o texto, somos levados também para dentro do coração de Saul. Ele fica preso nos seus sentimentos. Agora, interessante, quando
Saul foi apresentado, nós lemos hoje pela manhã, no capítulo 9, eu vou ler mais uma vez esse versículo, o segundo. Quando Saul foi apresentado pela primeira vez, o texto coloca: nenhum outro havia entre os israelitas mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. Então, Saul é rei, não há ninguém mais belo do que ele. Ele ultrapassava todo mundo. Mesmo assim, ele está com inveja de uma criança. O invejoso é uma pessoa que nunca fica satisfeito com aquilo que ele é e ele tem. O que mais ele queria? O mais belo que todos, rei de Israel, mais alto que todo mundo. E agora ficou incomodado por causa das palavras de uma canção. Ficou triste, irritado, né? Mas é assim que acontece. A inveja tira a alegria. E o invejoso nunca fica satisfeito. Até fica com inveja de um menino muito novo. Ele sente ciúmes. Às vezes, nas Bíblias, eu não sei, na Bíblia da CNBB, por exemplo, ou outras Bíblias, às vezes se encontra a palavra ciúmes. Aqui a palavra inveja. Inveja e ciúmes, às vezes, são juntas. O que é o ciúme? O ciúme é aquilo que você sente quando parece que alguém esteja roubando alguma coisa. Ou seja, o rei está sentindo que todo mundo está gostando de Davi. É como se Davi estivesse roubando o carinho do povo, a atenção do povo. O povo não olha mais para mim, agora todo mundo está olhando para ele. Ele está roubando a atenção. É ciúmes. Como se alguém estivesse roubando alguma coisa de você. E a inveja é quando você quer ter uma coisa que outras pessoas têm e você não tem. Eu gostaria de ter a atenção que agora todo mundo está dando a Davi. Se lembra ontem, quando nós falamos da história de Saul pela primeira vez, lá no final, quando Saul insistiu para que o profeta Samuel estivesse ao seu lado, na frente dos anciãos do povo, ele disse: o meu povo, o meu povo, o meu povo. Então ele estava sentindo o povo como algo que lhe pertencia, o meu povo. E agora o meu povo está olhando para Davi. O meu povo está gostando de Davi. O meu povo, todas as mulheres dançando, cantando, estão dizendo que Davi matou 10.000. Eu só 1.000. Então ele se sentiu como se alguém estivesse roubando o carinho do povo. É a inveja porque ele queria ter aquilo que Davi, neste momento, estava tendo. Aqui no versículo 9, o texto coloca... aliás, antes, todos esses sentimentos despertam também no rei uma pergunta que ele não deixa de expressar. Ele fala: que mais lhe falta senão a realeza? Ou seja, todos esses sentimentos estão despertando nele este medo, que agora Davi vai querer o reinado, a realeza. Olha só como a inveja muda as coisas, transforma as coisas. Davi não fez nada para querer o reinado. Até agora, ele só matou o Golias. A vitória foi a vitória de Davi, mas foi também a vitória do rei. Mas ele não consegue participar dessa alegria. Até ele está pensando que Davi queira roubar o reinado, a realeza dele. Então a inveja transforma as coisas, faz com que a gente não consiga ver a realidade. E só a gente procura confirmações para se confirmar que é isso mesmo que está acontecendo. E o texto coloca agora: desse dia em diante, Saul sentiu inveja de Davi. São palavras assustadoras.
desse dia em diante. Então, é só o começo. No dia seguinte, ou seja, se hoje você alimenta a inveja, o que acontece no dia seguinte? O que você alimenta hoje vai dar o seu fruto amanhã. Então, desse dia em diante, foi só o começo. Mas depois, o que vai acontecer? Depende daquilo que você continua alimentando. Se nós alimentamos a inveja, o que vai acontecer? Qual será o fruto? E o fruto é aquilo que nós encontramos aqui. Um mau espírito da parte de Deus assaltou Saul. Nestes capítulos, nós encontramos várias vezes esta expressão, o espírito, às vezes um mau espírito. Por exemplo, podemos voltar no capítulo 16, lá no final do trecho que nós lemos, quando Samuel ungiu Davi, no versículo 13, nós lemos: o espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi. E no versículo 14, o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. Neste caso, nós encontramos um mau espírito. Então, sempre há um espírito aqui nesses capítulos. E sempre o texto atribui esse capítulo a Deus. Esse espírito, desculpem, a Deus. O espírito é sempre o sinal da força e da presença de Deus. Só que os textos aqui não distinguem bem o espírito mau e o espírito de Deus. Sempre se fala do espírito, da parte de Deus. Tem uma explicação, porque os israelitas sempre atribuem tudo a Deus como que causa primeira. Então falam sempre, se há um espírito, esse espírito vem de Deus. Nós sabemos, porque nós lemos esses textos à luz da fé em Jesus, que Jesus distinguiu o Espírito de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo, e o Espírito do mal. São dois espíritos diferentes. Aqui não dá para perceber bem essa diferença. Então aqui se fala de um mau espírito. De onde vem esse mau espírito? Às vezes parece que ele venha de Deus. Mas não é assim. Não é assim porque nós lemos os textos à luz da fé que nós temos em Jesus. Em Jesus nós distinguimos esses dois espíritos. Porque Jesus nos ensinou que não tudo vem de Deus. O bem, a vida, o amor, tudo isso vem de Deus. O mal, a desgraça, que não é a graça, não vem de Deus, é outra coisa. Então, aqui o texto fala um mau espírito da parte de Deus. Parece que seja Deus que está enviando um mau espírito. Não. É o fruto de tudo aquilo que está sentindo esse espírito mau. Um mau espírito da parte de Deus. Jesus nos ensinou a distinguir. Nós não sabemos mesmo de onde vem este espírito do mal. A origem deste espírito do mal não é explicada nos textos. Mas nós sabemos que o espírito mau não é o espírito de Deus. E mais do que ficar se perguntando de onde vem este espírito mau, o que é mais preciso, o que é mais importante é aprender a discernir, a distinguir qual é o espírito que está falando dentro de nós. Se você está sentindo inveja, ciúme, esses sentimentos não vêm do Espírito de Deus. Se você está sentindo esses sentimentos são um sinal de outro espírito. Então, mais do que ficar se perguntando, mas espera aí, de onde vem esse espírito que nós não sabemos?
Mas sabemos que temos que separar, distinguir o Espírito de Deus e o Espírito do mal. Mais do que ficar se perguntando de onde vem, temos que nos perguntar, mas neste momento, na minha vida, na minha fala, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, qual é o Espírito que está falando? Aqui, o Espírito que está falando é o Espírito mau. Um Espírito que assaltou Davi. Essa palavra é importante. O Espírito mau assaltou Saul. Por que é importante essa palavra? Porque assaltar. Quem é que está assaltando? Quem é que assalta? É o inimigo. Então, qual é o verdadeiro inimigo do homem? O verdadeiro inimigo do homem é o espírito mau. Só que aqui, Saul não pensa dessa forma. Ele pensa que o inimigo seja Davi. E ele começa a delirar no meio da casa. Começa a falar coisa com coisa, fora de si. Olha só qual transformação está acontecendo em Saul por causa da inveja. E Davi tingia a lira como nos outros dias. Interessante. Davi tingia a lira, então vive na paz. Enquanto Saul vive da inveja, vive mal, com esses maus pensamentos, tristezas. O texto aqui, original, fala que Davi está tocando a lira com a sua mão. Texto original. E é interessante porque enquanto Davi está tocando a lira com a sua mão, Saul estava com a lança na mão. A mão que toca a lira é a mão que está segurando a lança. O dia de Davi, que vive na paz tocando, é o dia de Saul, que vive com inveja. Tem uma contraposição entre os dois. E Saul estava com a lança na mão e atirou a lança contra Davi. Imagine até onde ele chegou. Nem deu a Davi a possibilidade de se defender. E qual foi a sua culpa? Ter derrotado o gigante Golias, o inimigo. Ele deveria estar feliz, porque a vitória de Davi é a vitória de Saul também. Mas não é assim. Cravarei Davi na parede. Davi lhe escapou 2 vezes. Agora o que acontece? Saul tinha medo de Davi. Tinha medo. Saul é um rei que vive no medo. Ontem, quando nós vimos o encontro entre o profeta Samuel e Saul, Saul disse o quê? Temi o povo. Teve medo do povo. Agora tem medo de Davi. Porque aquele que quer o poder sempre vive no medo de perder o poder. E sempre enxerga inimigos em todo canto. Sempre há alguém que poderia estar tirando o meu poder. Então ele está com medo de Davi. E por que isso? Porque Yahvé estava com ele. Deus está com Davi, ele está com medo. Mas tinha abandonado Saul. Ele percebe que Deus não está mais com ele, e sim está com Davi. Mas na verdade nós sabemos que foi Saul que abandonou a Deus. E não quis voltar. Mesmo que o profeta chamasse a atenção, ele não quis, ele não soube, não conseguiu voltar. Ele só pediu perdão, foi de boca para fora e logo foi se preocupando de aparecer na frente de todos os anciãos do povo.
Agora, o que pensou Saul? Bom, sendo que eu não consigo matar Davi, vou colocar Davi numa situação perigosa, onde ele pode perder a vida. Por isso, Saul o afastou de si, o estabeleceu na chefia de 1000. Por quê? É porque assim, Davi tinha que combater contra os filisteus e, quem sabe, talvez os filisteus conseguissem matá-lo. Então ele acha um jeito de eliminar Davi, uma estratégia. Mas, todas as vezes, em todas as suas expedições, Davi se saía muito bem e Yahvé estava com ele. E o povo amava Davi, enquanto o rei Saul o temia. Mais uma vez essa palavra, o temia. Então, o rei que vive irritado, angustiado, indignado, com ciúmes, com inveja, com medo. Bom, este é o nosso texto. Só destaquei alguns detalhes e agora eu gostaria de refletir sobre alguns pontos que coloquei aqui atrás. O primeiro é a inveja. O que acontece no coração de Saul? O que é a inveja? Como funciona? Como lidar com a inveja? Bom, a inveja cresce aos poucos. Eu já destaquei no texto, quando o texto fala desse dia em diante. Começa e no dia seguinte. Então, a inveja há uma história. Quando nós sentimos inveja, é porque já alguma coisa fazia tempo que estava se mexendo dentro de nós. Mas qual é o terreno onde cresce a inveja? Cresce aos poucos. Mas qual é a premissa da inveja? O que faz com que a inveja possa crescer? O texto coloca uma frase interessante para responder, porque fala: Saul tinha medo de Davi porque Yahvé estava com ele, mas tinha abandonado a Saul. Nós sabemos, já comentamos ainda há pouco, que na verdade foi Saul que tinha abandonado a Yahvé. Isso significa que a inveja cresce no terreno do abandono de Deus. Ele, Saul, ao invés de agir como representante de Deus, o verdadeiro rei, ele quis se apegar ao poder, segurar o poder, e agora está se sentindo abandonado. Mas quem abandonou foi ele. Ele abandonou Deus. Então, a inveja cresce no terreno, no contexto do afastamento de Deus. Mesmo porque a inveja, por exemplo, eu posso sentir inveja de uma pessoa. Sou invejoso porque ele tem, ele sabe, Mas a inveja, antes de ser um pecado contra uma pessoa, estou sentindo inveja dele, dela, a inveja é um pecado contra Deus. Antes de ser um pecado contra alguém, a inveja é um pecado contra Deus. Por quê? Porque o invejoso não quer que Deus seja bom para com os outros. Interpreta a bondade de Deus para com os outros como que injustiça. Vou dar um exemplo para todo mundo entender. Pensem, se vocês têm uma família, têm irmãos mais novos, ou simplesmente pensem
em pessoas que vocês conhecem, né? 2 irmãos. Ou você que é mãe, você tem filhos. Quando nasce o filho caçula, o menor, a atenção das mães é logo dirigida, voltada para essa pessoa. Porque a pessoa menorzinha, a caçula, precisa de mais cuidado. Agora, os filhos maiores, mais velhos, às vezes, eles sentem inveja, ciúmes. Se a mãe der um beijo à criança pequenina, às vezes os irmãos mais velhos sentem inveja. Parece que o último chegado esteja tirando o carinho da mãe para com eles. Não é assim que acontece? Então, a inveja, antes de ser um pecado contra uma pessoa, neste caso, contra o irmão, a inveja é um pecado contra a mãe. Como se eu me sentisse incomodado porque a minha mãe está dando atenção a meu irmão. Como se o meu irmão tirasse alguma coisa de mim. O carinho da mãe deveria ser para comigo. Não, ele agora é para o meu irmão. E aqui é a mesma coisa. Ele está com inveja porque ele está sentindo, é como se ele não quer que Deus seja bondoso para com Davi. Então, essa é a relação. A inveja cresce aos poucos, mas antes que ser um pecado contra os outros, é um pecado contra Deus, porque o invejoso não aceita que Deus seja bom para com os outros. Se sente incomodado. Ele quer que Deus seja bom para com ele mesmo. Assim como um filho não aceita que a mãe, o pai, seja bom para com os outros irmãos. Se sente incomodado. Então, a inveja cresce no terreno, no contexto do afastamento de Deus. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou, quando ele deu o dinheiro aos operários que trabalharam na vinha, e deu o mesmo dinheiro para cada um. E aqueles que trabalharam mais ficaram incomodados. Por que nós trabalhamos mais, nós cansamos mais, porque todo mundo ganha um dinheiro? E Jesus, na parábola, falando como o dono da vinha, disse: vocês são invejosos porque eu sou bom. A inveja surge assim, no terreno do afastamento de Deus. O homem invejoso não aceita a liberdade de Deus. Eu não sei porque Deus me deu alguns talentos, mas não me deu outros talentos. Eu vejo uma pessoa que tem mais talentos do que eu, outros talentos, eu não sei o porquê. Deus escolheu dar esses talentos para ela e não para mim. Para mim deu outros. Mas o invejoso não aceita isso. Não aceita que Deus seja Deus, que seja livre, que possa fazer aquilo que Ele quiser. Possa dar a um, possa dar a outro. O invejoso fica assim, sentindo incomodado pelo bem. E não aceita o pai, não aceita a mãe, não aceita a Deus. É porque a inveja, antes de ser um pecado contra uma pessoa, contra alguém, é um pecado contra Deus. A origem da inveja, em primeiro lugar, a origem da inveja há a não aceitação de Deus. Ou, em geral, a não aceitação que alguém seja livre de amar um outro além de mim. Agora, qual é a manifestação da inveja? A primeira manifestação, como nós falamos, é o fato de você se sentir incomodado pelo bem do outro. O bem que o outro recebe. Uma pessoa recebe um elogio, eu gostaria de receber também, mas é ela que recebeu. Isso me incomoda. O bem que o outro recebe. Davi conseguiu vencer contra Golias, e agora todo mundo está cantando, feliz. E o rei Saul se sentiu
incomodado, né? Até indignado, irritado. Então, a inveja se manifesta dessa forma, se sentindo incomodado pelo bem do outro. Mais uma manifestação, a segunda manifestação da inveja, são os pensamentos ruins, que trazem tristeza. Quando ele, Saul, se sentiu incomodado, começou a pensar, agora, bora ver, Davi vai querer o reinado também. Pensamentos ruins. Começaram nos sentimentos. Indignação, irritação, começaram nos sentimentos. Depois vieram os pensamentos ruins, que trazem tristeza. Olha, o invejoso começa a ver tudo escuro, a se queixar de tudo, a ter pensamentos ruins, a não ter esperança. Todos esses sentimentos podem ser sintomas de inveja. Podem ser sintomas de inveja. Se o fruto da inveja é a tristeza pode ser sintoma de inveja. Quando a gente se sente triste, pode se perguntar, será que eu estou com inveja de alguém? De alguma coisa? E às vezes você tem que admitir que é isso mesmo. É isso mesmo. Terceira manifestação da inveja consiste em querer eliminar o outro. O outro que para você é um rival. Saul tenta encravar Davi na parede. Meu Deus, ele acabou de matar o inimigo e o rei tenta cravar Davi na parede, sem dar a chance, a oportunidade de se defender. Ou seja, o fruto último da inveja é a morte do inimigo. Há uma frase, um versículo no livro da sabedoria que é bom vocês marcarem. No capítulo 2, versículo 24. Sabedoria 2, versículo 24. Nós lemos: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Ou seja, o fruto da inveja é sempre a morte de alguém. Agora, prestem atenção. Talvez você pense, bom, eu já senti inveja, mas eu não matei ninguém. Graças a Deus. Só que existem muitas formas de matar as pessoas. Existem muitas formas de eliminar o outro que você está sentindo como rival. Existem muitas formas de prejudicar o outro. Uma delas é a mentira. Hoje em dia, as fake news, você pode matar uma pessoa, destruir uma pessoa, difamar uma pessoa, só mentindo, só espalhando por aí falsas notícias. Você está eliminado, acabando com uma pessoa. Mas eu não matei. Bom, você não matou porque não jogou uma lança para cravar uma pessoa como fez o rei Saul. Mas você fez até o pior. Porque as mentiras espalhadas por aí podem matar uma pessoa. E às vezes levam uma pessoa a se matar, a cometer suicídio. Pensem quantos jovens, às vezes, porque alguns amigos, só na brincadeira, postaram fotos que tiraram as escondidas, às vezes, e postaram as fotos lá na internet. Quantos jovens acabam cometendo suicídio, porque não aguentam a vergonha. Outra forma de matar é excluir a pessoa. Às vezes, nas nossas comunidades, há pessoas que querem trabalhar, que querem ajudar, mas aqueles que já trabalham, que estão aí, não deixam. Não deixam, excluem. É outro jeito de afastar os outros. Quarta manifestação da inveja consiste em torcer para que o outro falhe.
Estou torcendo para que você falhe, fracasse. O que fez Saul? Colocou Davi na chefia de 1000, pensando, agora ele vai combater e cedo ou mais tarde ele vai ter que morrer. Estou torcendo. Olha a loucura. Olha a loucura. Davi é um soldado de Saul. As vitórias de Davi são as vitórias de Saul, mas ele não olha por este lado. Ele está sentindo a inveja e só quer eliminar Davi. Não? Então está torcendo até contra os seus próprios interesses. A loucura. Então olhem quantas manifestações da inveja. Então se o terreno da inveja é o afastamento de Deus, se a primeira manifestação foi o fato de se sentir incomodado, depois o fato de ter pensamentos ruins, a tristeza, depois a terceira manifestação, querer eliminar o outro, a quarta manifestação, torcer para que o outro falhe, tudo isso no terreno da inveja, existe também um adubo da inveja. O que é? As fofocas. As fofocas. Você sabe o que ele fez? Me falaram. Aquele cara aí. Essas fofocas acabam. O invejoso fica ouvindo essas coisas, se enchendo a cabeça. Aqui, no nosso texto, nós não temos fofocas, mas temos as palavras do canto das mulheres. Não é uma fofoca, mas essas palavras encheram a cabeça de Saul. Encheram a cabeça de Saul, e ele, que já estava sentindo inveja, quando ouviu essas palavras, pronto, disparou a inveja. E assim acontece às vezes. As fofocas são o adubo da inveja. E aqui é muito importante que a gente não caia no jogo das fofocas. Olha, eu dou um conselho. Às vezes não é muito bom, porque chega seu amigo, fala uma coisa sobre outra pessoa. Bom, às vezes a gente não quer desagradar, fica escutando. Não, o certo é dizer, olha, me desculpe, nós somos até amigos. Se você quiser falar da sua vida, eu escuto, porque a sua vida é a sua, você conhece. Se você quiser falar da vida dos outros, você não a conhece, eu não a conheço, então a gente não pode falar. E você acaba logo. Mas se ele fica triste, fica com raiva de mim, bom, a raiva vai passando. E se não vai passando, ele vai amadurecendo, porque eu não vou jogar o mesmo jogo dessas coisas. Aqui, por exemplo, eu fico pensando, mas tudo isso aconteceu, será que o rei não tinha um amigo que pudesse estar ao lado dele, dizendo, mas o que você está fazendo? Você está enlouquecendo. Não, ele estava sozinho, cheio desses pensamentos. Se ele tivesse, mas o rei, pelo jeito que ele era, que tinha o poder, temia todo mundo, ele afastou todo mundo, provavelmente. Se ele tivesse um amigo de verdade, um amigo deveria falar a verdade, dizer para ele, olha, o que é que você está fazendo? Enlouqueceu? Mas às vezes os amigos somem, os amigos não falam a verdade, não querem desagradar, e assim acontece. Segundo, o que é que Davi fez nesta situação? Agora nós vamos um pouco olhando para frente. Eu vou ler alguns trechos, alguns versículos dos capítulos que nós encontramos após o nosso texto, e vocês podem lê-los sozinhos, porque não dá tempo, mas só para vocês entenderem o que acontece logo em seguida. Bom, acontece o que nós falamos, Saul coloca Davi na chefia de 1000, pensando, Davi teve sorte contra Golias, enfrentou Golias, mas agora, cedo ou mais tarde, vai morrer. Mas não acontece. Então, Saul decide dar a Davi uma das filhas em casamento. E por que isso? Porque ele pensa, capítulo 18, versículo 17.
Saul raciocinava, ou seja, fica pensando, raciocinava. Capítulo 18, versículo 17. Não morra ele por minha mão, mas pela mão dos filisteus. Davi respondeu a Saul: quem sou eu e qual é a minha linhagem, a família de meu pai em Israel, para vir a ser gênero do rei? Então ele disse: como é que eu posso ser gênero do rei? Mas Saul não quis um dom nupcial, mas apenas 100 prepúcios dos filisteus. Capítulo 18, versículo 25. Ou seja, não quero um presente que você não pode me dar. Só me dê a morte de 100 inimigos. Pensando, bom, ele vai ter que desafiar 100 filisteus, vai encontrar a morte também. E o que Davi fez? Matou 200. Matou 200. Então, mais uma vez, Davi se saiu bem. Pior ainda, Saul percebe que o filho dele, o Jonatas, tinha se apegado a Davi. E até a filha, Mical, que ele deu em casamento a Davi, tinha se apaixonado por ele. Então, o rei Saul se sente sozinho. Até o filho e a filha estão do lado de Davi. Mas, na verdade, não são eles que estão do lado de Davi. É ele que se colocou contra Davi. Porque o filho e a filha estão do lado do pai também. Só que ele enxerga dessa forma. Ele enxerga inimigos em todo canto. Não? Então, até a filha Mical, esposa de Davi, o esconde e mente ao pai para salvá-lo. Olha, capítulo 19, versículo 17. Saul disse a Mical: por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Ou seja, Davi, ou seja, o marido dela. Mical respondeu a Saul: foi ele que me disse, deixa-me partir ou te mato. Na verdade, Davi não tinha falado isso, mas a esposa dele falou assim, enganando o pai. Enganando o pai. Então, o que aconteceu em seguida? Davi procura abrigo em Ramá, onde o profeta Samuel o defende. Em seguida, Davi vai ao sacerdote Aquimeleque. Então, Saul decide matar todos os 85 sacerdotes de Yahvé que moravam em Nob, e todos os homens, as mulheres e as crianças, os recém-nascidos, junto aos bois, jumentos, as ovelhas da cidade. Capítulo 22. Ou seja, o sacerdote de Nob acolhe Davi e Saul decide destruir a cidade todinha. Prestem atenção. Até os bois, os jumentos, crianças, mulheres, homens recém-nascidos. Ou seja, Saul, que não tinha destruído os amalecitas quando Deus pediu, você se lembra de ontem? Agora ele não poupa ninguém. O que quer dizer? Que Saul fez agora o que tinha que fazer antes, mas não fez, desobedecendo a Deus. Agora sacrifica tudo para si mesmo, como se ele mesmo fosse Deus. Para si mesmo ele sacrificou tudo. Quando Deus pediu, ele não fez isso. Vocês podem ler esses capítulos. E nestes capítulos, o que nós percebemos é o seguinte: enquanto Saul continua tentando matar Davi, e todos aqueles que estão ajudando Davi, Davi continua sendo fiel e leal a Saul. 2 vezes Davi teve a possibilidade de matar Saul, mas ele preferiu fugir que estender a mão contra o ungido de Yahvé.
A primeira vez foi quando Saul entrou sozinho na gruta. Ele tinha que fazer as suas necessidades. Saul entrou sozinho na gruta onde Davi e os seus homens tinham se escondido. No capítulo 24, versículos 5 e 8, Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: chegou o dia em que Yahvé te diz: eis que eu vou entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Faze com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração lhe batia fortemente por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: que Yahvé me tenha como abominável se eu fizer isso ao meu senhor, o ungido de Yahvé, levantando a mão contra ele, porque é ungido de Yahvé. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Então, ele sempre foi fiel. Teve a oportunidade, a chance de matar o rei, mas não fez. E mais uma vez, no capítulo 26, versículo 7, Davi encontrou Saul deitado, dormindo. Então, Davi e Abisai foram de noite até a tropa e encontraram Saul deitado e dormindo no interior do recinto, a sua lança fincada no chão, a sua cabeceira, e Abner e o exército dormindo ao seu redor. Abisai disse então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o encrave no chão de um só golpe, com a sua própria lança. Não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: não o faças perecer. Quem levantaria a sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? Disse ainda Davi: pela vida de Yahvé, Yahvé mesmo o ferirá quando chegar a sua hora, e ele morrerá. Então, que Yahvé me tenha como abominável se eu levantar a mão contra o ungido de Yahvé. Então é muito bonito, né? Saul tenta de todo jeito de matar Davi, e Davi por 2 vezes teve a possibilidade, mas ele não fez. Ele não levantou a mão contra o ungido de Yahvé. Davi sempre foi leal e sempre foi fiel. Davi poderia ter se desanimado, né? Samuel ungiu o rei de Israel. Ele arriscou a vida enfrentando Golias. E agora o que é que ele ganhou? Ao invés de gratidão, perseguição. Ao invés do reino, fuga no deserto. Contudo, ele não se desanimou, nem sequer quis fazer justiça sozinho, eliminando o rei. Ele confiou em Deus e foi fiel. E nessa situação, ele encontrou também a consolação, ou seja, a amizade de Jonatas e o amor da Mical. Isso é muito bonito, porque quer dizer que quando nas dificuldades, nas provações, nós ficamos fiéis e leais, Deus nunca deixa de nos dar consolações. Às vezes é uma amizade, às vezes é o amor de uma pessoa, alguém que está ao nosso lado. Assim foi Davi. Então, o nosso texto nos apresentou a inveja de Saul e a lealdade de Davi. A inveja, com tudo aquilo que a inveja trouxe no coração de Saul, e a lealdade de Davi e as consolações. Como é que nós podemos lidar contra a inveja? Bom, Davi escreveu muitos salmos. Talvez a gente possa lidar contra a inveja rezando, pedindo a Deus que tire essa inveja de nós.
que tire a inveja de nós. Mas a primeira coisa importante é que a gente aprenda a reconhecer aquilo que está sentindo. Então eu vou parar por aqui. Como sempre, tem trechos que vocês podem levar em consideração. Tem algumas perguntas que já podem ajudar. Como sempre, se elas ajudarem, vocês podem responder. Se elas não ajudarem, deixem para lá. O que é mais importante, como nós falamos hoje pela manhã, é que vocês procurem no seu lugar a paz, o sinal da cruz, e que comecem a pedir a Deus aquilo que Ele está querendo oferecer, ou seja, a libertação da inveja, a lealdade, a fidelidade, a consolação. Então, as perguntas são as seguintes: será que eu já senti inveja de alguém? Quando? Davi fez o bem e recebeu o mal. Contudo, foi fiel e foi leal. Você já experimentou algo parecido? Fazer o bem e receber o mal. Ou, nas provações, encontrar também uma consolação. Algo bom de forma inesperada. Enfim, o Salmo 58. O Salmo 58, 59 e 58 na Bíblia traz um título. E o título é o seguinte: quando Saul mandou vigiar a sua casa, a casa de Davi, para o matar. Então, este salmo, nós acreditamos, foi escrito por Davi enquanto Saul estava tentando matá-lo. Então, nós podemos encerrar nossa oração pessoal justamente rezando as palavras deste salmo. Vamos então encerrar a nossa reflexão juntos. Hoje temos um pouco mais de tempo, mas eu fico feliz porque foi sempre curto o tempo que eu deixei para vocês. E este tempo é importante. Aproveitem. Às 4h30 tem um lanche para merenda.